Talvez muitas coisas das quais eu vou dizer aqui pra vocês, eu tô contando aqui, muitas pessoas não saibam ou vão saber através desse vídeo ou não conheceram de mim e talvez até tiveram um julgamento diferente da minha pessoa, né? Pensaram diferente ao me ver, agir ou enfim, né, pensar. Mas as minhas intenções nunca foram ruins. E, enfim, eu vou resumir bastante, mas eu tive que crescer muito rápido. Eu tive que ser meio adulta bastante cedo. E como eu disse desde o início da minha história, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Nem o meu pai, nem minha mãe, nem ninguém que conviveu comigo. Ninguém tem culpa. A gente aqui não temos que achar culpados de alguma coisa, sabe? A minha história aconteceu como deveria acontecer, como teria que ser. Hoje eu aceito isso, eu talvez não entenda muito bem ainda. Tô buscando entender. E eu juro que eu tô buscando entender. Eu juro que eu tento, de todas as formas, como muitas pessoas dizem, tenta se ajudar. Eu tento. Muitas pessoas falam assim, mimizenta. Muitas pessoas falam assim, você chora, reclama por pouco. Você é muito criançona, não cuida da casa. Eu já ouvi muitas coisas pejorativas, muitas, até esses meus 30 anos. Pessoas que conheceram uma parte ou conhecem uma parte não conhecem toda a história. Eu resolvi abrir isso aqui não para terem pena de mim, longe de mim fazer isso, nunca quis que alguém tivesse pena, nunca ninguém teve pena e não tô aqui para isso. Eu tô aqui para contar uma história de superação, uma história para mostrar que longe de querer reclamar por coisinhas pequenas, tem muita coisa na minha história que muita gente não conhece para falar coisas que falam. Eu falo disso porque, assim, eu não vou mentir que não dói ouvir algumas palavras, sabe? De algumas pessoas que não sabem, que não entendem, que nunca estiveram no lugar que eu estou. E talvez se estivessem, não teriam suportado, não sei, né? Dizem que Deus dá somente a cruz que a gente consegue carregar. Então talvez eu entenda que a cruz desse tamanho. Tinha até um meme no Face, brincadeirinha, né? Mas dizendo, acho que Deus me confundiu com o Rambo, né? Que a cruz foi bem pesada. Ou alguém não tá matando os leões que devia matar, porque tá vindo mais que um por dia pra mim. Mas enfim, né? Parando com as brincadeiras aqui e continuando. O tempo passou, eu cresci me virando do jeito que dava na minha vida, sabe? Me virando da forma que eu achava melhor, que eu conseguia melhor me virar. E, enfim, né? Minha avó faleceu. Ela faleceu com 92 anos. Já era velhinha, ela teve 2 AVC, ficou uma semana no hospital. Eu acabei não indo no velório. A minha parte autista, talvez nessa época, não entendia muita coisa. E assim, eu vivi bastante coisa boa com a minha avó. Eu sou muito grata a isso. Mas eu digo que assim, a maior dor de perda, alguma coisa, não veio da questão da minha avó ter falecido, porque talvez eu entendi que ela viveu muito. Ela foi feliz, ela me ensinou, ela foi uma mãezona pra mim enquanto ela pôde. Muito pouco tempo a gente conviveu juntos, quer dizer, muito pouco tempo, talvez não, né? Acho que até ela conviveu bastante comigo, porque minha avó faleceu quando eu tinha 18 anos. Mas, assim, como ela tinha bastante tempo que ela passava doente, então a gente não tinha tanto tempo de qualidade, né? Ela era bem mais velha que eu. Que eu. Ela era bem mais velha, né? Do que as avós. Assim, meus avós por parte de pai eu não conheci, nenhum deles, né? Enfim. Tem muita coisa na minha história que eu não vou ficar me tentando aqui pra contar, porque talvez não seja pra esse momento, ou talvez não seja necessário estar contando, né?
em algum momento que alguém tiver alguma dúvida, ou se alguém tiver alguma dúvida da minha história aqui nesse perfil, quiser colocar aqui embaixo um comentário, ou quiser me chamar, eu tô à disposição para responder. Não tenho problema nenhum quanto a responder coisas sobre a minha história. Eu não tenho o que esconder, sabe? Muito pelo contrário, não tenho nada que esconder da minha vida, porque eu não tenho vergonha do que eu passei até aqui. Não tenho. Isso é uma coisa que eu não tenho, é vergonha, sabe? Talvez eu tenha alguns arrependimentos. Talvez por não saber algumas coisas e querer ter aprendido antes, mas a gente faz as coisas conforme a sabedoria que a gente tem no momento que a gente tem essa sabedoria. Então hoje eu entendo que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e nada vai mudar. Não há nada que eu faça que possa mudar alguma coisa. Sabe? Se tinha que acontecer daquela maneira, aconteceu daquela maneira. E ponto. Não seria uma outra coisa que eu fizesse que impediria isso de acontecer. Mas enfim. Nossa, já estão em 6 minutos aqui, eu só falei besteira nesse vídeo, né? Mas enfim. Eu cresci muito mais rápido do que eu talvez gostaria. E talvez algumas pessoas pensem que eu sou muito criança ainda, que eu não amadureci e que eu preciso amadurecer, sabe? Tipo assim, cuidar de uma casa, aprender a cuidar de uma casa, de uma coisa e outra. Por 2 vezes eu já tive uma casa minha, já morei num canto meu, onde eu era extremamente feliz, onde eu sabia sim, aprendi a cuidar da minha casa, fazer minha comida, limpar minha casa, bonitinha do jeito que eu gostava. Eu ganhei muitas coisinhas pra minha casa, uma casinha que eu tive. E tive que empacotar tudo, colocar dentro de uma caixa e trazer pra cá, porque tive uma crise que não foi legal. E eu vou entrar numa parte bem difícil da minha história, e eu espero que você compreenda. Eu espero que talvez essa parte não tão boa de acessar, talvez não tão boa de assistir também, possa trazer um pouquinho de esperança, ou talvez um pouquinho de empatia pra você, que não entende, não é pra mim, sabe? Muitas vezes não entende o seu amigo que passa por uma coisa talvez um pouco até menor, sabe? Porque dor não é medível, eu sempre digo isso. A gente não pode medir a dor de uma pessoa. Cada um tem a sua dor, o tamanho da sua dor. E para aquela pessoa, a sua dor é grande. A gente nunca deve dizer, fulano tem uma dor maior. Nossa, tem gente que tem tanta dor pior que você. Eu ouvi muita coisa assim. E hoje eu entendo que não é por aí, sabe? Tem muita gente sim que tem dor pior que eu, tem. Mas cada um lida de uma forma com a dor. Então eu não posso julgar o sapato daquela pessoa e nem aquela pessoa julgar o meu, sabe?